Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Deixem seu like, o seu dislike, não deixem de dar. Compartilhem o canal o máximo que vocês puderem, divulguem e comentem, deixem seus comentários a respeito do assunto tratado no vídeo, deixem suas impressões e vamos ao vídeo. A segunda parte do vídeo que fala sobre os 106 personagens, 106 pessoas, entre estudiosos e escritores, que falam que Jesus não existiu, certo? Vamos lá. Jesus existiu, parte 2. Continuamos com a lista de importantes escritores e estudiosos que afirmam que o Jesus dos Evangelhos é um personagem montado. Alfred Lewis, 1908, padre católico, abade, fundador do modernismo católico, fiel à Igreja, foi excomungado porque quis estudar as fontes cristãs à luz da ciência. Suas obras foram para o Index e proibidas aos católicos. Concluiu, depois de estudos das suas fontes, que a escola de Tübingen coincidia em muitos pontos com a opinião dele e que os documentos que chegaram até a nossa época nada contêm de comprovativo sobre a vida de Jesus. Ainda colocou em dúvida a autenticidade das cartas de Paulo, segundo ele, foram reescritas no século II. Veja, a opinião de um padre, né? Não é de um protestante, ou mesmo se fosse de um protestante, né? E não é a opinião de um ateu, coisa do tipo, mas um padre. Excomungado porque buscou conhecimento, né? Mangazar Agurditch Mangasarian, 1909. Durante sua vida, Mangasarian escreveu uma série de livros. Seus mais populares, incluindo A Verdade sobre Jesus, Ele é um Mito, 1909, e a Bíblia Anvela, ou seja, a pelada, coisa do tipo, né? Coisa do tipo, né? Vela tem a ver com véu, né? Ou seja, tirando o véu da Bíblia, coisa do tipo assim. Ou lidando com as provas contra a existência de um histórico Jesus. Ele também escreveu centenas de ensaios e palestras sobre as questões dos tempos. Seus livros e ensaios foram traduzidos para o francês, alemão, espanhol e outras línguas estrangeiras. O tema geral de sua escrita foi a crítica religiosa e a filosofia da religião. A verdade sobre Jesus? Ele é um mito? Perspicaz ministro presbiteriano que enxergou o mito por trás da farsa. Era um presbítero, né? Cristão. Karl Kutzkai, 1909, escreveu As Origens do Cristianismo. Teórico socialista que interpretou o cristianismo como uma manifestação da luta de classes. Essa profunda análise do Jesus histórico, empreendida pelo autor, é a base para o entendimento dos primórdios do cristianismo, que, segundo Kutzkai, ganhou força após a grande guerra ocorrida entre os judeus de Jerusalém e o Império. Este acontecimento determinou a expansão do cristianismo, quando deixou de ser um partido político dentro do judaísmo e tornou-se um partido dos não-judeus, e, inclusive, hostil a eles. John E. Hesburgh, 1909, professor por 15 anos, em seguida, um escritor e conferencista em apoio à liberdade de pensamento. Em O Cristo, uma revisão crítica e análise de sua existência. Afirmou que os evangelhos estavam cheios de contradições, duvidou que Jesus tivesse existido e afirmou que o Cristo sobrenatural é apenas, certamente, um dogma cristão. Nas páginas 24 e 25, lista 40 escritores que viveram durante a época ou até um século após a época em que Jesus supostamente teria vivido. A referida lista, detalhada e explicada, é a que encontra-se nesse vídeo que nós estamos falando, né? Que no caso ele fala que ele se refere ao livro, né?
Segundo Hesburgh, o que resta dos escritos dos autores mencionados na lista acima é suficiente para compor uma biblioteca. Apesar disso, nessa massa de literatura pagã e judia, fora duas passagens falsificadas de um autor judeu e duas passagens discutíveis em trabalhos de autores romanos. Não foi encontrada nenhuma menção a Jesus Cristo. Essa passagem que fala de autor judeu deve ser de Joséfo, né? E duas outras passagens discutíveis de autores romanos. Esse Plínio, que é o grande, né? Coisa do tipo. E podemos acrescentar, nenhum desses autores faz qualquer menção aos discípulos ou apóstolos, aumentando o embaraço do silêncio da história concernente à fundação do cristianismo. Quer dizer, vocês podem notar, né, pelo que tudo que nós já dissemos, e estamos repetindo o que foi dito por esses estudiosos, é as questões que hoje se levantam a respeito de Jesus, do cristianismo e sobretudo da Bíblia, são coisas que já eram discutidas desde o século, dois séculos passados, né? São coisas velhas, né? Ou seja, essas historinhas, só quem engolia era pessoas ignorantes, ou pessoas que fingiam não ver os fatos e a verdade dos mesmos, né? Arthur Drews, 1910, Die Christus Myth, o mito de Cristo. Traduzir assim, né? O mito de Cristo, mas lá seria o Christus Mythen, mito de Cristo, algo desse tipo, né? Vai morrer em inglês. Bom, Die Petrus Legend, a lenda de Pedro. Die Enteshang des Christenums aus den... Aí é alemão, né? Ó, a emergência do cristianismo a partir do gnosticismo. Eminente filósofo que foi o maior expoente da Alemanha na argumentação em favor do caráter mitológico de Cristo. Segundo Drews, os evangelhos historicizaram um Jesus mítico pré-existente, cujo caráter foi derivado dos profetas e da literatura sapiencial judaica. A paixão foi baseada em especulações de Platão. Gustav Adolf van den Berg van Eysingen foi um teólogo holandês de 1936 a 1944. Foi professor do Novo Testamento, a exegese da Universidade de Amsterdã. Ele pertencia à escola holandesa da crítica radical. Em visões radicais sobre o Novo Testamento, em 1918, cristandade pré-cristã, Van den Berg contestou a autoria das epístolas paulinas, refutando a autenticidade da epístola de Clemente Inácio de Antioquia. Ele concluiu que não havia nenhuma evidência para a existência existência do Paulino, existência do Paulinus antes de Marcion, Marcião, né, aquele herege, né, que diz a Bíblia, né? Ou que diz o herege que diz Eusébio, né, que diz que pregou a humanidade de Jesus, né? Então dizia que Jesus era um homem, né, e não Deus, não tinha a mesma substância de Deus, né? Ele também listou a evidência interna para estas epístolas, sendo pseudepígrafes dos círculos marcionista. Em vários lugares, a escrita não se encaixa com o fundo judaico do autor. Van den Berg não encontrou nenhuma evidência de uma real crucificação de uma época ou de uma pessoa que afirma ser o Messias como a origem do cristianismo. Tá vendo? As questões que nós vemos atualmente sendo discutidas
Nosso tempo já eram discutidas lá nos anos de 1900, 1800, 1700, pessoal. Alexander Hislop, 1916, escreveu As Duas Babilônias, exaustiva exposição dos rituais e parafernálias pagãs do catolicismo romano, desacreditando a seriedade da Bíblia. Não é por nada, né? E esse pessoal aí da Europa, né? Os países em geral da Europa, acreditam em porra nenhuma de Jesus, de Bíblia, né? E essas pessoas são bem mais instruídas, bem mais informadas que um grupo de pessoas aqui presentes no Brasil, né? País, né? Extremamente enraigados na religião, né? Como o Brasil, Itália, uma parte dos países aqui da América do Sul, né? Esses. Então, tem essa forte presença do cristianismo ainda, por mais, se dá por ignorância das pessoas, né? As pessoas não leem, não têm acesso de obras como essa, né? O pessoal da Europa lá lê muito e tem acesso a esses belíssimos trabalhos desses grandes estudiosos. Nós, felizmente, carecemos de muitas dessas fontes, né? Ou porque não temos costume de ler, ou por não ter mesmo, de fato, a acessibilidade desse material. É porque também, né, livro custa caro, né? Nunca foi barato o livro, né? Foi barato o livro. Edward Carter, 1920, escreveu Credos Pagãos e Cristãos. Elaborou uma descrição das origens pagãs do cristianismo, desmentindo toda a sua interpretação bíblica. Rudolf Bultmann, 1921, escreveu A História da Tradição Sinótica, 1941, Novo Testamento e Mitologia. Teólogo luterano, veja que nem são esses que criticam o cristianismo desde os séculos, 2, 3 séculos passados, eles, muitas vezes, muitos deles vêm do católicos, protestantes, né, outros ateus mesmo, né? Mostrando que não foram só os ateus que criticavam e mostravam as mentiras contidas nesse livro que leva o nome de Bíblia. O Novo Testamento, teólogo luterano e professor da Universidade de Marburgo, Bultmann foi o expoente da crítica formal e fez muito para desmistificar os evangelhos. Identificou as narrativas sobre Jesus como teologia expressa em linguagem mística. Observou também que o Novo Testamento não é a história de Jesus, mas o registro da crença dos primeiros cristãos. Perfeito, né? Esse comentário aqui. Ali não tem história. Ali é registro de uma crença. Ali é o registro descrevendo as bases de uma crença que estava se transformando numa religião, certo? Ou que serviram para fundamentar o cristianismo como religião. Argumentou que a busca por um Jesus histórico era infrutífera. É perder tempo, né? Nós não podemos saber praticamente nada a respeito da vida ou da personalidade de Jesus, porque não existiu Jesus e a palavra. O Jesus, aquele, né? Pintado nos evangelhos, nunca existiu. James Fraser, 1922, etnólogo, escreveu O Ramo Dourado ou de Ouro, demonstrando pelo método comparativo a existência de um paralelismo entre os usos e costumes dos povos e as analogias da sua evolução espiritual. Segundo esse cientista, as raízes das religiões residem nos ritos mágicos das tribos primitivas e que muitas dessas tribos processavam o culto ao Deus morto e ressuscitado. E a ressurreição, coisa velha, né? Coisa bem anterior à ideia da ressurreição de Jesus.
Assim, comparando com a origem da religião cristã, concluiu que o mito evangélico é uma interpretação antropológica do progresso do homem a partir da magia, através da religião, até a ciência. Afirmou: o cristianismo nasceu de religiões anteriores. É um fenômeno cultural, ou seja, nada de sagrado divino. Evolução, né? Como toda instituição, né? O cristianismo nada mais é que uma evolução de conceitos ou ideias antigas. Assim como a língua de um povo, ela não fica parada no tempo, assim a religião faz o mesmo caminho. A língua se desenvolve, né? Ela se desenvolve conforme um povo se desenvolve. É assim a religião. A religião vai seguir se desenvolvendo ou evoluindo sempre que a humanidade caminhe para frente, evolua. O cristianismo nasceu de religiões anteriores, é um fenômeno cultural, ou seja, nada de sagrado, de divino. É algo criado pelo homem, né? John Robertson, investigador, etnógrafo, século XX, prosseguiu as investigações de James Frazer, já citado, né? Escreveu O Ramo de Ouro e tentou demonstrar, pelo método comparativo, um certo paralelismo entre os usos e costumes. Robertson ainda descobriu certos traços de um culto de Jesus anterior ao cristianismo e paixões pré-cristãs, ou seja, tudo uma baita mentira como as outras. Dizer que essas bobagens de Jesus é verdade é admitir que povos que vieram antes do cristianismo estavam dizendo a verdade, né? E nenhum cristão diz que aquilo que eles falaram é verdade. Se essas mitologias, esses ditos desses povos, que tinham, vamos dizer, em seus credos, crenças similares ao cristianismo, não é cabível você dizer que aquilo que o cristianismo espelha dessas crenças do passado seja verdade e que aquelas pessoas sejam falsas, né? Se as do cristianismo busca as bases dessa crença em crenças passadas que é tida como falsa, o cristianismo não pode ser verdadeiro, né? Não pode estar dizendo a verdade. John Robertson II, 1910, escreveu Cristianismo e Mitologia. 1911, Cristos Pagãos, Estudos em Hagiografia Comparativa. Em 1917, O Problema de Jesus. Robertson chamou a atenção para a universidade de muitos dos elementos da biografia de Jesus e para a existência de rituais de crucificação no mundo antigo. Identificou Jesus, ou Josué, né? Que o nome de Jesus mas é que o nome de Josué, né? Do hebraico, como um antigo deus efraimita em forma de cordeiro, não um ser humano. E tem esse misticismo, né? Que existia um deus efraimita, ou seja, da tribo do Efraim, que é visto como um cordeiro e não como um ser humano. É por nós que Jesus é visto como o Cordeiro de Deus, né? P.L. Cutchogue, o Cocode, né? Cocode, 1904, teólogo da escola mitológica, amigo de Anatole France, deixou claro que a objeção mais séria à existência real de Jesus derivava da sua representação sob um aspecto divino nos mais antigos escritos cristãos. Apocalipse, João e Epístola de Paulo. Em O Mistério de Jesus, 1939, e A Criação de Cristo, Gottschalk era adepto da historicidade de Pedro. O Code, né? Estou falando Gottschalk, mas pode ser Code. Code era adepto da historicidade de Pedro, mas não de Jesus, e defendeu que a paixão foi modelada a partir da morte de Estevão. Para os primeiros cristãos, Jesus não era um homem, mas um cordeiro imolado desde a criação do mundo.
Está lá na Bíblia, né? A Bíblia fala dessa questão, né? De que diz que Jesus era um holocausto a ser oferecido, né? Antes mesmo de haver o mundo, né? A biografia terrena de Jesus só surgiu no século II. Jesus, Deus, foi transformado em Jesus, homem, no século II. Fica que é o contrário, né? E Jesus, quando surge, a mitologia de Jesus, quando surge, surge tendo ele, ou sendo visto como meramente um homem. Depois que esse personagem é tratado e passa a receber elementos que o transformam em Deus, né? Ou um semideus. Mas, aqui segundo esse estudioso, né? O contrário, né? Mas no começo cristão, Jesus não era um homem, mas um cordeiro imolado desde a criação do mundo. A biografia terrena de Jesus só surgiu no século II. Biografia terrena, né? De Jesus ser um homem, né? Surgiu no século II, diz ele. Jesus, Deus, foi transformado em Jesus, homem, no século também, no mesmo século, né? E Jesus se transforma, sai do seu papel de homem, de Deus, aliás, e passa a ser Deus dentro do século II. Portanto, não existia antes. Ele é transformado depois, né? Então, não era Deus antes. E, portanto, é uma mentira, uma farsa, né? John Brandt, 1926, escreveu Jesus, um mito. Identificou o Apocalipse como a parte mais antiga do Novo Testamento. Ano 64. Na idade de 30, Brandt formulou os princípios de um novo realismo e naturalismo, condenando estética hiperescrita e fantasia na literatura, referindo-se à Bíblia. De acordo com Brandes, a literatura deve ser um órgão dos pensamentos grandes da liberdade e do progresso da humanidade, subentendido não de mentiras nem de fantasias. Michael W. Smith, década de 20, cientista americano da escola de Tübingen, junto com J. Robertson, a Nimodjewski, a Drews e P. Cody estabeleceu que os evangelhos datavam do século II. Procurou demonstrar que o nome Jesus era um epíteto, inscrição em túmulos, aplicada ao deus hebraico Yahweh, né? E se denominavam nazarenos. Para ele, o mito de Jesus é pura alegoria. O nome Jesus era um epíteto, inscrição em túmulos, né? Aplicada ao deus Javé, e se denominavam de nazarenos. Arthur Drew, década de 20, representante da escola de mitológica, nós já falamos disso, mitológica, colocou ao alcance dos leitores comuns as ideias e argumentos dos seus antecessores, tal como W. Smith, e considerava que o cristianismo vinha do agnosticismo, doutrina mística da gnose, conhecimento, da pretensa existência divina, ou seja, nada de divino era aceitável, senão como mitos. Jesus, no máximo, era um homem comum, mas ainda tinha que provar isso. Era um homem comum e ainda tinha que provar que era homem, né? Joseph Willis, um advogado americano de 1926, criado no cinturão da Bíblia, destroçou as fantasias bíblicas, escreveu Palavras de Deus, uma exposição das fábulas e mitologias da Bíblia e das falácias da teologia. Bom livro, né? Em 1930, escreveu Falsificações no Cristianismo. As provas da minha acusação encontram-se na mais ampla retórica da história e credenciadas autoridades eclesiásticas.
e abundante admissões incautas feita pelo porta-vozes credenciados do arguido. A minha tarefa é simplesmente reunir as provas documentais e expô-las diante dos olhos atônitos do leitor moderno, que é o principal mérito do meu trabalho. Henri de la Cruz, 1927, escreveu As Cartas de Inácio de Antioquia. Em 1928, Os Escritos de São Paulo em Cristianismo. No livro As Epístolas de Inácio são denunciadas como falsificações tardias, ou seja, aquelas declarações lá dos padres da igreja, né? E nada é a mesma coisa, porque ali eles não estão pregando verdade, estão pregando uma mentira que estavam querendo fixar como credo e como crença, fundamentando o cristianismo, né? L. Gordon Highlands, 1907, escreveu A Evolução do Cristianismo, em 1935, e escreveu Jesus viveu? Livros que criticam o cristianismo questiona a sua existência real. Nota: a biografia de Highlands está embutida nos referidos livros sem acesso externo. Yaroslavsky, na década de 1930, publicou como Nascem e Morrem os Deuses. Nascem e Morrem os Deuses. Obra crítica de valor sobre a origem do cristianismo. Depois da separação da Igreja e o Estado soviético e a grande revolução socialista, historiadores da religião e do cristianismo tiveram pela primeira vez no mundo a possibilidade de estudar esses problemas e escrever outras obras arquivadas em museus antirreligiosos. Antes disso, seriam fuzilados a mando da Igreja. Beleza, né? Edward do Jardim, 1938, escreveu Antiga História do Deus Jesus. Aqui nós temos a obra em 6, né? Por Eduardo, já falamos, Edward do Jardim, versão em inglês resumida por A. Brody Sanders, 1988. Explica como Jesus já existia antes dele mesmo. Os Jesus antes de Jesus, né? Mitologia. John J. Jackson, 1938, escreveu Cristianismo antes de Cristo, numa clara referência à nova invenção cristã. Chamou a atenção para precedentes egípcios das crenças cristãs, com histórias e até nomes muito semelhantes. Alvin Boyd Kuhn, 1944, escreveu Quem é o Rei da Glória? Em 1970, escreveu Em Renascimento para o Cristianismo. Jesus não foi uma pessoa, mas um símbolo da alma humana que existe em cada ser humano. R. Piper, século XX acadêmico. 1946, escreveu O Nascimento da Literatura Cristã e, em 1956, Roma e o Cristianismo Primitivo, demonstrando a estreita ligação entre o cristianismo e a ideologia mitológica do antigo mundo greco-romano. Demonstrou de modo convincente que o texto dos evangelhos canônicos não podem ser anteriores a meados do século II, e era firme na sua negação da existência do cristianismo durante o século I. E era firme na negação da existência do cristianismo durante o século I. Ele dizia, afirmava, provava que o cristianismo não surge antes do século I e na primeira metade do século II. A Hannah Beach, século XX, escritor, obras sobre o início do cristianismo. Obras sobre o início do cristianismo primitivo, de 1933 a 1941, investigando à luz da ciência histórica, a melhor monografia soviética sobre as origens cristãs. Apreciador dos trabalhos de R. Piper,
que julgavam os textos escritos dos evangelhos canônicos e a própria constituição da Igreja cristã, nunca pudessem ser anterior a meados do século II. Herbert Kuttner, 1950, escreveu Jesus, Deus, homem ou mito? Natureza mítica de Jesus e o sumário do contínuo debate entre os mitologistas e os historicizantes. A hipótese mítica é uma tradição contínua, não nova. Cristo teve origens pagãs. Papa Pio XII, intervindo no Congresso Internacional de Historiadores realizados em Roma, 1955, disse: para os católicos, a questão da existência de Jesus depende da fé e não da ciência. Ele sabe que é mentira, né? Mas Jesus só pode ser provado, só pode ser aceito, só pode ser não questionado à base da fé. Somente a fé justifica as bobagens que é dita no cristianismo e na Bíblia, né? A luz da razão e da ciência é cristã e o que a Bíblia fala é patético. São patéticos. A Domini, por volta de 1955, investigador italiano declara que está absolutamente convencido de que os escritos dos essênios encontrados em Qumran, no Mar Morto, são o elo que faltava na longa cadeia de fatos que levou ao nascimento da religião cristã. Mesma opinião de P. Alfaric. George Las Vergans, 1956, escreveu: por que deixei a Igreja Romana? Vigário-geral da Diocese de Limoges, que perdeu sua fé, argumenta que a figura central do cristianismo não tinha existência histórica. É aquela história, né? Quem lê e quem pesquisa deixa de ser cristão, né? Ou podemos dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará ateu, né? George Aury, 1961, escreveu Uma Análise das Origens de Cristo, página 68. Secular Society, Edition Limited, Hipótese sur Legend Baptiste, francês aqui, né? Baptiste, Paris. Isso. Este escritor, radical e negligenciado, produziu numerosos tratados para o centro para o qual ele escreveu, né? Para o Carrières du Cercle Ernest Renan. Já em meados do século, Aury identificou João Batista como sendo Jesus, porque outra hipótese não existia, e afirmou outras teses radicais. Seu trabalho é em grande parte não traduzida e difícil de encontrar na América do Norte, e menos ainda aqui na terra do Piniquim. Mas hoje, com a internet, né, a gente vai lá. Fiz do autor, do texto que eu estou passando a informação, certo? Guy Fawkes, 1967, escreveu A Fábula de Jesus Cristo, página 35, Luigi Cassioli e Guy Fawkes, ambos partidários da não existência de Jesus, escreveram: não acredito que Plínio estava se referindo aos cristãos, mas aos essênios de Crestus, em sua carta ao imperador Trajano, pedindo conselho sobre como lidar com eles. Isso mesmo. John Allegro, 1970, escreveu O Cogumelo Sagrado e a Cruz, 1979. Os manuscritos do Mar Morto e o mito de Cristo. Jesus não foi mais que um cogumelo mágico e a sua vida, a interpretação alegórica de um estado alterado de consciência, escreveu. Consciência católica. Recente. George Albert Wells, 1975.
escreveu Jesus existiu? 1988. A evidência histórica de Jesus, 1996. A lenda de Jesus, 1998. Jesus mito, 2004. Podemos confiar no Novo Testamento? Absolutamente que não. Considerações sobre a confiabilidade dos mais antigos testemunhos cristãos. Zero, né? O cristianismo só vai mentir. Como é que você vai acreditar na confiabilidade de algum documento que esse pessoal escreveu? Sobretudo quando eles falam da religião dele. Só vai ter mentira ali, não tem verdade. O cristianismo surgiu da literatura sapiensal judaica. Em seus livros mais tardios, admite a possibilidade de influência de um pregador real. Max Rider, 1979, escreveu o verdadeiro fundador do cristianismo e a filosofia helenística. O cristianismo começou com os judeus da diáspora e depois, retroativamente, ambientado na Palestina de antes de 70. O cristianismo chegou por último à Palestina e não primeiro. Eis porque achados arqueológicos cristãos aparecem em Roma, mas não na Judéia. Eis porque achados arqueológicos cristãos aparecem em Roma, mas não na Judéia, até o século IV. Tá? Esses achados arqueológicos não aparecem lá na Judéia. Deveria aparecer lá, né? Começou lá. Supostamente os evangelhos afirmam que tudo isso, todas essas bobagens, começou lá na Judéia com Jesus, né? Mas os achados arqueológicos mais antigos não aparecem por lá, né? Parece Roma, no Egito, Alexandria, né? Aí vocês veem o quanto de mentiras tem nesse livro, né? Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Jesus existiu, parte 2, e nós continuamos em Jesus existiu, parte 3, certo? Com as informações desses escritores, de diversas obras que demonstram por diferentes de autores, né? Cristãos e não cristãos, e mesmo ateus, afirmando suas fortes convicções em dizer que Jesus nunca existiu. Não passou de meras lendas requintadas de um passado anterior ao cristianismo, certo? É isso aí, deixa o like, seu dislike, compartilhe o canal e até o próximo vídeo.